Oi, eu sou o Rodrigo Cota e esse é o vídeo número 4 da série sobre dívida pública e juro da dívida. Nesse vídeo, vamos falar sobre gestão fiscal, seus objetivos e como isso interfere na dívida pública. Vamos lá! Eu vou resumir o que eu apresentei nos meus últimos vídeos sobre a gestão fiscal utilizando esse gráfico aqui. Então, o governo tem as receitas primárias, que correspondem aos impostos que ele arrecada, né? Tributos, né? Não é só imposto, também tem as taxas e as contribuições, e essas receitas equivalem, a grosso modo, a o que no orçamento das famílias corresponde aos salários e as rendas que a família pode ter como sócia de empresa, como dona de imóvel. Tá? Então, uma coisa equivale à outra. Quando essas receitas são superiores às despesas primárias, nós temos um superávit primário. Tá? E quais são essas despesas primárias do governo? É tudo que o governo gasta com as políticas públicas, políticas de transferência de renda e com o funcionamento do governo e de todo o Estado brasileiro. Não só o governo, que é o poder executivo, mas também dos outros, com o funcionamento dos outros poderes. Essas despesas primárias correspondem aos gastos que as famílias têm. Você pode comparar a despesa primária aos gastos que as famílias têm com saúde, com educação, com aluguel, com roupa, calçado, lazer, etc. Muito bem. Então, quando uma família tem receitas superiores às suas despesas, ela forma poupança. Quando o governo tem receitas superiores às suas despesas, ele paga os juros da sua dívida, da dívida pública, e também reduz, amortiza essa dívida. É claro que, se uma família tem superávit e ela tem dívida, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai abater, ela vai amortizar a sua dívida. O governo não forma poupança. O governo, quando tem superávit, abate a sua dívida. Muito bem. E aí, durante todo esse tempo aqui, o governo teve superávites fiscais e pôde reduzir a sua dívida ou evitar que ela subisse rápido demais no momento em que o governo pagava juros. Ou seja, se o governo tinha superávit, mesmo que ele não amortizasse a dívida, ele pagava juros e evitava que esses juros fizessem com que a dívida pública subisse ou crescesse mais rapidamente. A partir de 2014, o governo passou a ter receitas primárias decadentes e menores do que as despesas. Então, o governo passou a ter déficit primário. Com isso, o governo, a partir de 2014, deixou de pagar juros com o superávit primário, os juros da dívida pública passou a ser pagos com novos financiamentos de dívida, ou seja, com o aumento da dívida, e também o governo passou a tomar mais dinheiro emprestado da sociedade, fazendo com que a dívida pública crescesse de maneira mais acelerada. E, como eu também já falei, utilizando esse outro gráfico aqui, onde se verifica que a dívida, a partir de 2014, passou a ter um crescimento muito mais rápido, muito mais acelerado, assim como acontece com as famílias, uma família que se endivida muito passa a ter mais dificuldade de tomar dinheiro emprestado e quem empresta à família passa a cobrar mais juros, isso também acontece com o governo. Se a nossa dívida, se a dívida pública começa a crescer mais rapidamente, o custo dessa dívida tende a crescer. Quem empresta para o governo vai demandar juros mais elevados. E, se no limite essa dívida fica muito elevada, é possível que não haja poupança disponível internamente, nem interesse de investidores externos em financiar essa dívida, e o governo fica sem capacidade de pagar juros, sem capacidade de pagar uma parte das suas despesas, aquela não coberta pelos impostos, na hipótese de ele estar tendo déficit,
Então, o governo vai ser forçado a emitir dinheiro para honrar os seus compromissos. E com a emissão de dinheiro, você cria pressões inflacionárias que são terríveis para a economia, principalmente para os mais pobres. Então, todo o objetivo, o principal, mais elevado objetivo da gestão fiscal é evitar o crescimento explosivo da dívida. É fazer com que a dívida pública se mantenha dentro de limites toleráveis. Eu já falei em outros vídeos, todos os países têm dívida pública, o Brasil não é diferente. O esforço é manter a dívida em níveis toleráveis, em níveis financiáveis. E como é que o governo faz isso? Para tanto, ele segue a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu as metas fiscais. Então, todos os anos, o governo propõe ao Congresso, para o ano seguinte, uma meta de resultado. Muito bem. Essa meta vai corresponder à diferença entre receita e despesas. Então, ao longo desse período em que o governo tinha superado, todo ano ele estimava as receitas para o ano seguinte, abatia a meta e então definia o limite de despesas. Assim, o governo tinha segurança de que ia pagar as suas contas, todas as suas despesas primárias, e iria ter uma economia em relação às receitas que lhe permitiriam pagar juros e amortizar a dívida, mantendo a dívida sob controle. Acontece que, ao longo do tempo, uma parte muito significativa das despesas foram se tornando despesas obrigatórias. Eu já demonstrei também em vídeos anteriores que hoje mais de 90% das despesas primárias brasileiras são obrigatórias. Ou seja, mesmo que a gente não tenha receita suficiente para cobri-las, a gente vai ter que pagar. E isso fica claro a partir de 2014, quando as receitas começaram a cair e as despesas permaneceram altas, permaneceram acima das receitas. A partir desse momento, as metas de resultado fiscal passaram a ser metas de déficit, não metas de superávit. Enquanto nós tínhamos metas de superávit, sempre que a receita prevista para o ano seguinte não se confirmava, o governo fazia o chamado contingenciamento, ou seja, ele suspendia despesas não obrigatórias para, na mesma proporção da diferença, da frustração de receita, ou seja, no mesmo volume das receitas que foram previstas e não realizadas, e assim ele conseguia assegurar o cumprimento das metas fiscais. E isso também acontece hoje, mesmo nos períodos de déficit. Sempre que a receita prevista para o ano seguinte é menor, ou melhor, se a receita prevista é maior do que a receita realizada, se busca reduzir as despesas não obrigatórias, as chamadas despesas discricionárias, que são, ao longo do tempo, cada vez menores. Só que, como eu já falei, as metas desse período são metas de déficit. Ou seja, mesmo que a gente cumpra a meta, a gente continua tomando dinheiro emprestado à sociedade, o governo toma dinheiro emprestado à sociedade e não consegue cobrir os juros da dívida com a sua arrecadação. Com isso, a dívida pública continua a subir. E isso gera insegurança para os agentes econômicos. Foi justamente para sinalizar ao mercado, aos agentes econômicos, que o governo procuraria manter os gastos sob controle e que, dentro de um determinado tempo, voltaria a ter superávit fiscal, e em 2016 foi aprovado o teto do gasto, que estabeleceu que as despesas totais do governo, as despesas primárias totais do governo, corresponderá sempre ao total do ano anterior mais a inflação do período. E, com isso, em termos reais, as despesas passaram
a ter um teto absoluto, ou seja, elas pararam de crescer significativamente em termos reais. Espera-se que, com a recuperação das receitas, um dia voltemos a ter superávit fiscal. E essa sinalização de disciplina fiscal foi uma demonstração de responsabilidade fiscal tão forte para o mercado que os juros passaram a cair a partir desse período. O crescimento da dívida ele não é gerado apenas pelos resultados fiscais negativos. Há um outro componente importante, que é a magnitude da taxa de juros, das taxas de juros que o governo paga. Uma parte significativa da dívida brasileira é referenciada pela taxa Selic. Taxa Selic ela é definida prioritariamente em função da política monetária, em função do combate à inflação. Mas ela tem também uma relação com o gasto público. Por quê? Se o gasto público pressiona a inflação, ele pressiona também a Selic, que, por sua vez, vai gerar um crescimento mais rápido da dívida pública. Daí se reforça a importância de ter o gasto público sob controle e a geração de resultados fiscais robustos para o governo poder pagar a sua dívida, amortizar a sua dívida, pagar os juros da dívida e fazer com que os juros da dívida pública sejam declinantes no médio e no longo prazo. Esse é o gráfico do título do Tesouro IPCA mais 2024, ou NTN-B principal 2024. É um título do Tesouro Nacional que remunera os seus detentores com a inflação do período mais uma taxa de juro real. Essa taxa de juro real oscila de acordo com a demanda de investidores por esse título. Então, quanto mais confiança os investidores têm na saúde fiscal do governo, do Estado brasileiro no longo prazo, mais eles compram esse título, esse papel, e com isso a taxa de juro real que a remunera passa a cair. O contrário também acontece. Quando o investidor começa a ter dúvidas sobre a saúde fiscal do Estado brasileiro no longo prazo, ele vende esse papel, ele sai desse papel, e então o preço desse papel cai e o rendimento real dele, o juro real, sobe. Muito bem. Esse rendimento também é influenciado pela taxa Selic, porque quando a Selic, que é um juro de curto prazo, sobe, o rendimento desse papel, que é um rendimento de longo prazo, tem que subir um pouco acima. Tá? Quando a Selic cai, ele também cai. Muito bem. Então, o que a gente vê aqui? Esse gráfico ele vai de 2005 até 2020. Então, observa-se que em 2005, o rendimento real dele estava em quase 9%, uma taxa extremamente alta. A partir de 2006, esse rendimento começou a cair. Nesse período também havia uma redução da taxa de juro real implícita dentro da Selic. Depois veio a crise do subprime em 2008, e aqui houve uma turbulência no mercado, fazendo o juro real crescer, e a partir daí o juro real foi caindo. Né? Aqui nesse período de 2012, 2013, 2012, aqui, essa queda da taxa de juros correspondeu, em boa parte, à queda da Selic, e a partir de 2013, com a elevação da Selic pressionada pela inflação, mas também com a crescente desconfiança a respeito da saúde fiscal do Brasil, a taxa de juros, o rendimento real aqui desse título, voltou a subir, depois teve alguma estabilização, e a partir do momento que o governo passou a ter déficits fiscais e a gente começou a ter uma crise dentro
uma crise econômica e política no Brasil, essa taxa de juros voltou a subir. Tá? Em 2016, a taxa volta a cair, né? E passa a ter um movimento de queda muito mais acentuado a partir da aprovação do teto do gasto. Alguma instabilidade ainda houve até 2018, e a partir de 2018, uma queda contínua, havendo elevação aqui em 2020 em função da crise do Covid. Então é isso. Resumindo, receita maior do que despesa é superávit. Com esse superávit, o governo paga os juros da dívida pública, amortiza a dívida, dá mais tranquilidade ao mercado e faz com que o financiamento da dívida seja mais barato, evitando-se, assim, que a dívida venha a explodir e a gente possa ter riscos inflacionários. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.